O capítulo 1 do Evangelho de Lucas é fundamental para a compreensão de toda a mensagem bíblica. Ele começa com a Imaculada Concepção de Maria e a anunciação de Gabriel a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, que se tornou um profeta importante. O capítulo também mostra como Jesus nasceu em meio ao contexto histórico e cultural do Império Romano. Hoje vou narrar todo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ouvirás a minha voz como uma leitura sonora do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Visto que muitos tentaram compor uma narrativa acerca dos eventos plenamente confirmados entre nós, assim como eles evidenciaram desde o princípio, e assim nos entregaram, tornaram-se servos da palavra. Pareceu-me também a mim, tendo seguido acima de tudo, cuidadosamente, escrevendo-as para ti em ordem, excelentíssimo Teófilo, para o conhecimento seguro acerca da palavra como fostes instruído. Aconteceu que nos dias do rei Herodes da Judéia, certo sacerdote por nome de Zacarias, do turno de Abias, e a sua mulher era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Elizabete. E ambos eram justos diante de Deus, caminhavam em todos os mandamentos e preceitos imaculados do Senhor. E eles não tinham filhos, por causa que a Elizabete era estéril, e ambos eram avançados em seus dias. E aconteceu que no seu sacerdócio, na ordem do seu turno diante de Deus, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava ao lado de fora orando na hora do incenso. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, que estava à direita do altar do incenso, e vendo-o, ficou perturbado Zacarias, e caiu um temor sobre ele. Mas disse o anjo para ele: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e tua mulher Elizabete gerará um filho teu, e chamarás ele pelo nome de João. E ele será a tua alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida à base de cevada, e ainda no ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel para o Senhor seu Deus. E ele irá adiante da sua face no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais perante os filhos, e desobedientes na prudência dos justos, preparando para o Senhor um povo estruturado. E disse Zacarias para o anjo: Como que conhecerei isto? Porque eu sou um ancião, e a mulher minha é avançada em seus dias. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que participo diante de Deus, e fui enviado para te falar e trazer-te estas boas novas. E visto que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que isto acontecer, por que não crestes nas minhas palavras, as quais se cumprirão no momento certo delas? E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se por ele permanecer por horas no templo. E saindo, não podia lhes falar, e perceberam que tinha visto uma visão no templo, e ele gesticulava para eles, e permaneceu mudo. E aconteceu que, como havia terminado aqueles dias do seu ofício, foi para a sua casa. E após esses dias, Elizabete, a sua mulher, concebeu, e ela mesma escondeu por 5 meses, dizendo: Porque assim me fez o Senhor nestes dias, visto que removeu a minha vergonha entre as pessoas. E no 6º mês foi enviado o anjo Gabriel por Deus a uma cidade da Galileia, por nome de Nazaré, para uma virgem compromissada a um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E perturbou-se sobre as palavras, e pensava o que poderia ser esta saudação. E disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto a Deus. E verás que conceberás no ventre, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E disse Maria para o anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E verá que Elizabete, a tua parenta, também concebeu ela um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a mesma que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível em toda a sua palavra. E disse Maria: Vejas aqui a serva do Senhor, seja em mim conforme a tua palavra. E deixou ela o anjo. E levantou-se Maria entre estes dias, e foi com pressa para uma região montanhosa, para a cidade de Judá, e entrando na casa de Zacarias, e saudou a Elizabete. E sucedeu que, quando a Elizabete ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e a Elizabete se encheu do Espírito Santo.
E ela exclamou em voz bem alta e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha a mãe do meu senhor a mim? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria dentro de mim. E bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Pois ele olhou para a humildade de sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso fez por mim grandes coisas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu poderoso braço fez dispersar os que eram soberbos de entendimento nos seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e aos ricos os despediu sem nada. Auxiliou a Israel seu servo, lembrando-se da misericórdia conforme prometera aos nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre. Entanto, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Mas quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela gerou um filho. E os vizinhos e os seus parentes ouviram que o Senhor multiplicou sua misericórdia para com ela, e juntos se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino, e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai Zacarias. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado de João. E disseram para ela: Porque ninguém na tua parentela é chamado por este nome. E acenaram ao pai dele para saber como ele gostaria que fosse chamado. E pediu uma tabuinha e escreveu dizendo: João é o nome dele. E se admiraram todos. E instantaneamente abriu-se a sua boca e a sua língua, e falou bendizendo a Deus. E houve um temor sobre todos os que moravam próximos deles, e na região montanhosa inteira da Judéia, todos expressamente falavam estas palavras, e guardaram todos os que ouviram em seus corações, dizendo: Portanto, quem será este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, também profetizava, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e operou a redenção do seu povo e que nos despertou com a trombeta da salvação na casa de Davi, seu servo. Assim como falaste pela boca dos seus santos profetas desde as eras passadas, para nos salvar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, fez misericórdia para com os nossos pais e para lembrar de sua santa aliança, o juramento em que jurou para Abraão nosso pai, de nos dar sem temor, tendo sido libertos da mão de nossos inimigos, para o servirmos em piedade e justiça perante ele todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, dando o conhecimento da salvação ao seu povo, perdoando os seus pecados, na entranhável misericórdia de nosso Deus, que do alto do Oriente nos visitou, para manifestar os que estão nas trevas, e aos que estão sentados na sombra da morte, para direcionar os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, e fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia dele se apresentar para Israel. Obrigado por ter assistido a esta narrativa do 1º capítulo do Evangelho de Lucas. Esperamos que tenha sido uma experiência edificante e enriquecedora para você. Nosso objetivo é aproximar todos de Deus e compartilhar a mensagem de amor e paz que Jesus veio trazer ao mundo.